Olá, meu nome é Tomás Ribeiro Lanza, sou engenheiro agrônomo, sou educador, consultor e pesquisador nas áreas de agricultura e meio ambiente e estou aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado que desenvolvi pela Unesp de Botucatu, no curso de pós-graduação em agronomia com ênfase em horticultura. Bom, fui orientado do professor Lin Xiaoming e co-orientado do pesquisador da Embrapa Acre, Moacir Haverhot. A nossa pesquisa ela foi desenvolvida entre os anos de 2016 e 2020, com uma parceria entre Unesp, Embrapa Acre e Universidade Federal do Acre, com o objetivo de entender e mapear a agricultura, os sistemas de cultivo e as plantas alimentícias utilizadas na terra indígena Kaxinawá de Nova Olinda, no município de Feijó, no Acre. Essa pesquisa ela foi apoiada pela CAPES, pelo PGPSE, e aconteceu entre os anos de 2016 e 2020, através de viagens de campo e pesquisas de laboratório, em pesquisas bibliográficas, para a gente entender como que esses indígenas utilizavam a terra, utilizavam os recursos naturais, como faziam agricultura e quais plantas alimentícias eles consumiam. Bom, a pesquisa basicamente ela se dividiu em duas frentes. Uma, entender a agricultura, entender os sistemas de cultivo. Para entender isso, a gente visitou as áreas de roçado, fez entrevista com as famílias de agricultores da comunidade e mapeou quais as práticas, quais as técnicas, quais os manejos e quais as plantas que eram cultivadas nessa área. Tá? A metodologia utilizada, que a gente chama dentro da etnobotânica, foi a de entrevistas semi-estruturadas com visitas nos roçados. A outra metodologia foi para entender quais as plantas alimentícias consumidas das áreas de floresta, que a gente chama de plantas alimentícias silvestres. Nessa metodologia, a gente conversava com os especialistas, com pessoas apontadas pela comunidade como grandes conhecedores de plantas, andava na floresta, nas áreas de mata, onde essas pessoas, esses especialistas, eles mostravam as plantas para a gente catalogava, mapeava, identificava, levava para o herbário e ao final das pesquisas, né, das conversas, ele apontava outros especialistas da comunidade para a gente estar fazendo novas pesquisas. Essa metodologia a gente chama de bola de neve, onde um especialista indica o outro especialista, até a gente, vamos dizer, mapear os especialistas da comunidade. E é bem interessante porque permitiu a gente não só conhecer as plantas, mas conhecer a terra indígena de uma forma mais ampla, já que a gente fazia grandes caminhadas, longas caminhadas pelas áreas de floresta, conhecendo aí as plantas comestíveis da Amazônia. Bom, o nosso trabalho, a gente identificou 4 sistemas de cultivo principais, ou seja, 4 tipos de agricultura praticadas por essa comunidade, onde o primeiro tipo de agricultura a gente classificou como roçado de corte-queima, que basicamente é o roçado tradicional indígena, que é derrubar a área de capoeira ou de floresta, queimar, cultivar durante alguns anos e depois deixar essa terra descansar e ir migrando para outras áreas, então são sistemas rotacionados. Nessas áreas são cultivadas diversas culturas como milho, mandioca, taioba, cará, entre outras culturas aí de ciclo mais curto ou médio. O outro sistema de cultivo são os bananais, que são áreas onde se destina basicamente a produção de banana. Normalmente essas áreas são localizadas próximos de rios ou lagos, por serem áreas mais úmidas e por terem tipos de solo específico e bons para a cultura da banana. Outro sistema de cultivo mapeado foi o sistema de cultivo em praia, ou de roça temporária de praia. Nas épocas de baixa dos rios, são formadas praias ao longo do rio Envira, né, onde fica essa comunidade. Essas praias são muito férteis, então eles aproveitam esse período de seca para cultivar culturas de ciclo curto nessas praias, como amendoim, feijão, abóbora, milho. E o quarto sistema de cultivo que a gente mapeou foi o quintal agroflorestal, que basicamente é o quintal das casas, onde são cultivadas frutas, palmeiras, plantas condimentares e criações de animais, como galinhas. Então, são basicamente esses 4 sistemas de cultivos. Num total, a gente identificou na comunidade 115 espécies de plantas alimentícias,
sendo que dessas 115, 50 espécies a gente considerou cultivadas, ou seja, a gente encontrou nesses 4 sistemas de cultivo, e 65 espécies a gente encontrou, a gente classificou como plantas alimentícias silvestres, ou plantas alimentícias que são consumidas nas áreas de mata e são coletadas através do extrativismo. Falando das plantas cultivadas, a gente encontrou uma grande diversidade. Dessas 50 espécies que a gente mapeou, a gente chegou a 144 variedades de plantas cultivadas. Só para vocês terem uma ideia, só de banana são 20 tipos de bananas cultivadas, de mandioca 19 tipos, variedades de mandioca cultivada, de milho mais de 15 tipos, de amendoim mais de 7 tipos ou variedades, ou seja, além de ter uma grande diversidade de espécies cultivadas, tem uma grande diversidade de variedades crioulas manejadas por essa população. Então foi bem interessante entender essa agricultura, né, uma agricultura extremamente resiliente, com uma ocorrência muito, muito baixa de pragas e doenças, altamente produtivas. Então realmente é uma agricultura que eu poderia dizer que é o mais próximo de agricultura sustentável que eu já vi, que eu já entendi e que percebi no bioma amazônico, né? Em termos de plantas alimentícias silvestres, como eu disse, a gente mapeou 65 espécies de plantas, a maioria delas frutas, consumidas e coletadas nas áreas de mata. Alguns exemplos aí, a biurana, sapota, maçaranduba e diversas outras frutas, né, o taperebá, palmeiras como açaí, patauá, cocão, jaci, marajá, são muitas espécies de plantas alimentícias silvestres que são coletadas e consumidas nas áreas de mata. Então é incrível ver assim que, além de eles terem uma alimentação muito rica em termos de plantas cultivadas, em termos de agricultura, eles têm uma complementação fenomenal na alimentação de plantas oriundas das áreas de floresta, né? Deu para perceber assim a importância que as palmeiras têm para essa comunidade. Foram muitas espécies de palmeiras comestíveis. As palmeiras, além de serem comestíveis, são medicinais em muitos casos, servem de material construtivo, de material para construir ferramentas. Então realmente é muito interessante entender essa diversidade de plantas alimentícias e como ela está associada, né, à segurança alimentar dessa população. Bom, como conclusões, assim, o trabalho mostrou que essas comunidades elas têm uma grande riqueza de conhecimentos, uma grande riqueza de sabedorias associadas na natureza. Essa agricultura ela não é simples, ela está associada a sinais, está associada a leituras, né, a cosmovisão muito aprofundada da etnia Kaxinawá e sem dúvida é uma agricultura resiliente e que serve de lição não só para a agricultura amazônica, mas para a agricultura brasileira e mundial como um todo, né, para a agricultura tropical como um todo. Essa população, como a gente sabe, é uma região muito isolada, a gente demora de 2 a 3 dias para chegar nessa terra indígena, e já tem influência da cultura da cidade, mas foi muito rico ver como as gerações mais novas têm incorporado, como têm trabalhado com a agricultura de forma efetiva e como esse conhecimento está passando de geração para geração. Então, para a gente foi um prazer assim, fazer essa pesquisa e eu destaco a importância de pesquisas etnobotânicas para compreender e para valorizar esse conhecimento tradicional como forma de saber lidar e como essas populações podem viver de forma sustentável e tendo aí seus direitos garantidos, a sua alimentação garantida de uma forma boa e que seja benéfica para a natureza como um todo.